Agora, tempo para a análise internacional de referência, aqui no NAU, hoje com Jorge Rodrigues, especialista em risco geopolítico. Muito bom dia, Jorge, obrigado pelo seu tempo. De olhos postos em Davos, Trump irredutível, com a ameaça de anexar a Groenlândia, pergunto-lhe se uma bazuca comercial é suficiente para responder a Trump. Bom dia, Jerónimo. Bem, a bazuca era o último estágio deste mecanismo anti-coerção. Portanto, a bazuca, os 3 níveis, basicamente, seria realmente o mais elevado a bazuca, que impediria empresas norte-americanas de desenvolverem atividade económica na União Europeia. Um segundo, que eram as tarifas, e portanto intermédio, mas tarifas recíprocas em uma resposta direta aos Estados Unidos. E depois este que talvez seja o mais ligeiro, que é exatamente a não ratificação de um instrumento que verdadeiramente nunca chegou. Nesse sentido, e neste momento, é uma sinalização. Se não houver qualquer tipo de reação dos Estados Unidos, o que nós temos aqui é única e exclusivamente voltar à situação anterior. Esta situação anterior interpreta-se neste momento, e por ausência de qualquer outra indicação, ao momento pré-Trump. Não é necessariamente um escalar, e eu julgo que será um pouco por aí que a resposta europeia pretende ir. Ou seja, marcar uma posição forte, definitiva. Enough is enough, portanto, quero deixar bem claro que não quer uma situação de fraqueza e que não está disposta a uma situação de fraqueza, de ser o junior partner dos Estados Unidos, porque considera que os Estados Unidos não são aquele amigo que a nível de relações internacionais se considera importante e que, portanto, estão aqui em causa única e exclusivamente interesse, e a partir daí quer marcar uma posição, mas não quer escalar, não quer dar motivos para escalar neste momento. Mas aqui, sanções económicas acabam por privilegiar China e Rússia. Naturalmente, a China e a Rússia estão neste momento... Repare que há 3, 5 anos nós estávamos a falar do decoupling em relação à China e a preocupação que isso trazia. Neste momento nós estamos a falar em relação a um país amigo, o decoupling em relação aos Estados Unidos. Aí há uma mudança radical, há uma ruptura, como diz o primeiro-ministro canadiano, não é uma transição, é uma ruptura, é uma nova ordem mundial em várias dimensões, a área económica incluída. Nesse sentido, naturalmente, que há aqui uma grande preocupação em relação ao futuro, e a Europa percebe isso e pretende, de alguma forma, alicerçar as condições com novas parcerias, com uma nova postura, uma nova posição, com alguma autonomia estratégica que esqueceu um pouco, nomeadamente dentro da dimensão de segurança. Segurança ela não só militar, mas energética, da supply chain, etc, etc. E, portanto, aqui parece ser identificada uma posição completamente diferente de Bruxelas, em que naturalmente terá que ultrapassar as suas dificuldades internas, nomeadamente os interesses nacionais, nomeadamente a falta de unicidade de posição para o exterior, uma só voz, e portanto é isso que tem que ser ultrapassado agora. E nós não vimos, pelo menos, uma posição ainda firme por parte de nenhum líder europeu, mas agora está congelado o acordo comercial entre a Europa e os Estados Unidos da América, e é quase certa uma nova crise económica para a Europa. Volto a dizer, depende agora da reação. O Trump normalmente, e eu há bocado não respondi completamente à pergunta que me foi colocada, Trump normalmente respeita a quem lhe faz frente, a quem faz algum tipo, demonstra algum tipo de poder. Há pouco falou-me na China e na Rússia, e eu por esquecimento não respondi de imediato. Aqui a questão é que verdadeiramente esses atores estão a assistir de cadeira ao que se está a passar neste momento entre os aliados norte-americanos e europeus. Uma das coisas que os pensadores geopolíticos norte-americanos sempre identificaram é não haver uma Europa capaz e forte e unida. Neste momento estão a criar condições para ter realmente uma evolução contrária aos seus interesses. Nesse sentido, a Europa tem que se mobilizar de facto, tem que conseguir juntar forças dentro das suas fraquezas e conseguir, e a Europa já demonstrou isso, por exemplo, durante a crise do Covid, portanto, em que teria capaz de desenvolver com rapidez, eficácia e com força e energia, desenvolver uma capacidade de resposta nunca antes pensada. No caso concreto, estamos a falar de uma dimensão diferente, de segurança, de defesa, mas a Europa tem que desenvolver estes passos, tem que concretizar os passos que estão identificados e que já constam de vários documentos, inclusivamente da altura do relatório Draghi, que compilava, de certo modo, um conjunto de medidas
que anteriormente estavam identificadas e que, obviamente, agora a grande preocupação é colocá-las em prática. Há líderes que têm mudado a sua posição, há líderes que têm tido posição mais forte, há sinais relevantes. Por exemplo, o simples facto de, em Londres, ter sido autorizada a maior embaixada chinesa na Europa é relevante. O facto de Macron ter dito que a Europa está disponível para aceitar mais investimento chinês. O facto de dizer que não gosta de bullies. Portanto, há mensagens bem claras, bem identificadas, que a Europa está com uma posição diferente. Von der Leyen sempre teve esse papel, cala-se ainda mais, de marcar uma posição forte. Agora, só falta é realmente conseguir ter a Europa unida atrás destes líderes e marcar uma posição de forma poderosa para enfrentar Trump nesse sentido. Nestes tempos de cisão geopolítica e também de alguma independência por parte dos Estados-membros, acredita que é um cenário favorável e em cima da mesa para os próximos tempos? A União da Europa? Eu julgo que a Europa não tem outra hipótese, portanto eu vou ser otimista e vou acreditar que a Europa identifica que realmente andou um pouco distraída, muito preocupada com a prosperidade, desenvolvimento, o bem-estar, é importante, mas há a componente de segurança que tem sempre de ser acautelada. E a Europa, de certo modo, arrendou a segurança aos Estados Unidos, o supply chain à China e a energia à Rússia, e com duas crises consecutivas, uma de Covid, como eu falei há pouco, outra da Ucrânia em 2022, que ficou numa posição extremamente frágil. É isso que tem que identificar, que está numa posição frágil e que tem que se unir. Não há aqui uma Europa como antigamente, em que era a líder do mundo e que os valores europeus iam ser exportados, a paz kantiana para todo o mundo. Isso já não existe. Está completamente fora da mesa. Temos que ter a consciência que precisamos de agir. E temos que agir como força, com autonomia e com capacidade a nível global. Essa capacidade geopolítica vai nos trazer respeito, vai nos trazer a capacidade de tomar decisões e ser respeitado como tal. Caso contrário, como por exemplo acontece no Médio Oriente, continuamos a investir em apoio aos desfavorecidos, à reconstrução, o que é particularmente importante, ao nation building, mas por outro lado não conseguimos sentar na mesa dos grandes, nas grandes decisões. Isso é muito relevante, é a posição, é nessa orientação que a Europa tem que ir. Jorge, e falando na NATO, qual é o papel do secretário-geral da NATO neste momento? Rutte sempre foi um ator particularmente curioso. As suas posições foram sempre um pouco, eu diria, peculiares, para não utilizar outro termo. Neste caso concreto, ele está a tentar servir de ponte entre os Estados Unidos e a Europa, sempre um pouco defendendo a arquitetura de segurança euroatlântica, e esse é o papel que deve fazer. A forma que o está a fazer parece um pouco estranha, idolatrando e massageando um pouco o ego de Donald Trump. E essa evolução é que é um pouco, eu diria até um pouco vexatória. No entanto, é importante assegurar que há essas pontes. E essas pontes devem ser mantidas com os amigos, mas também com outros atores, que é uma dificuldade que a Europa tem tido, nomeadamente manter pontos de contacto com Putin. Nesse sentido, tudo o que seja para assegurar uma defesa ocidental forte, capaz, integrada, com uma capacidade de intervenção imediata, como territórios, inclusivamente na Groenlândia, é um fator relevante. Portanto, será importante a NATO ser forte. Repara que uma coisa é certa, a NATO esteve em brain dead, como diria Macron, mas a verdade é que temos agora outra capacidade, desde que haja integração. A NATO não é só os Estados Unidos, a NATO é muito mais do que isso. Há um pilar europeu de facto, há capacidades que só os Estados Unidos é que têm, que são muito relevantes. A Europa tem que assegurar que a nível de pilar europeu consegue desenvolver também essas capacidades, conseguindo manter uma força multidimensional. A partir daí terá a imediata autonomia de reagir, de atuar, de posicionar forças, de projecionar forças, quando pretende, de acordo com os seus objetivos próprios. Neste momento ainda depende um pouco dos Estados Unidos, é certo, sendo que Rutte é evidente demasiado nesse sentido, é nessa direção, e precisa ter uma posição mais equidistante e uma posição em que sirva verdadeiramente de ponte entre os dois atores. Olhando concretamente para a Groenlândia, ontem a primeira-ministra dinamarquesa pediu uma missão na Dinamarca, em redor da Groenlândia. Já há alguns militares destacados para reconhecimento de território. Acredita que é suficiente para a eventualidade de uma entrada por parte dos Estados Unidos da América?
Uma entrada pela força, naturalmente, não será assegurada com os militares que lá estão. Os militares que lá foram colocados, e ao contrário do que muita gente diz, eu acho que foi um bom passo. É um passo para marcar posição, mas não criar algum tipo de escalada. Também não estamos numa posição ainda, apesar de toda a retórica de Donald Trump, não vamos alinhar nessa escalada, que é exatamente, e a sua segunda pergunta foi nessa direção, é o que a China e a Rússia querem, é assistir de cadeira a todo este conflito entre supostos amigos. Portanto, foi importante colocar forças no terreno, foi importante sinalizar. É uma verdade, e aí Donald Trump é o único ponto que tem verdadeiramente razão, que é uma área que merece a sua atenção, seja a nível de defesa física, seja controle das rotas comerciais, seja defesa antimíssil, visto que é o caminho mais rápido e mais direto entre o território russo e os Estados Unidos, portanto, é relevante e a NATO deve intervir. O que ele já não terá razão, naturalmente, em relação à ação que quer desenvolver. Eu julgo que se houver algum tipo de ação cinética, e isso é muito preocupante, torna-se muito preocupante, é o fim da NATO, é a criação de uma dificuldade tremenda entre dois aliados e definitivamente acaba aí qualquer organização, qualquer arquitetura de segurança euroatlântica. A partir desse momento estaremos num novo patamar. É para esse patamar que a Europa tem que estar preparada. Deve naturalmente posicionar-se para isso. Eu sempre considerei que a projeção de forças para o território da Groenlândia seria a melhor demonstração, por um lado, de compreender a nova situação geopolítica, porque ela existe e está no terreno. Por outro lado, naturalmente, também a dar resposta às preocupações dos Estados Unidos, que, como eu digo, essas preocupações são legítimas. Essa preocupação em relação ao desenvolvimento estratégico da região do Ártico é algo que já vem sendo estudado há muito tempo e que realmente temos que admitir que a Rússia está melhor preparada para esse teatro. Mas a questão deve ser integrada dentro da NATO e o Donald Trump, os Estados Unidos, devem naturalmente serem convidados para integrar qualquer força, qualquer missão, qualquer desenvolvimento estratégico na Groenlândia, mas de todo permitir que haja uma ocupação de facto do território. Jorge Rodrigues, muito obrigado pelo seu tempo. Tenha uma boa quarta-feira. Obrigado. Obrigado, Gerardo. Até breve.